Que a luz do Espírito Santo ilumine a nossa mente. O Dr. Augusto Cury, que é um neurocientista que eu admiro muito, uma pessoa de uma mente brilhante, ele conta que ele era talvez o maior ateu que existia no planeta. E ele começou a examinar a mente de Jesus de uma forma científica, e ele foi se admirando tanto com o comportamento de Cristo, a reação emocional de Cristo a tantas situações da vida. O Dr. Augusto Cury, ele é o pai da teoria de gestão emocional. E então ele conta muito sobre isso, e ele examinando Jesus, ele ficou encantado e ele chegou a uma conclusão: Jesus não é uma criação humana, o homem não teria condições de criar esse personagem chamado Jesus Cristo, e ele passou a ser um cristão. Então, nós, quando admiramos a Cristo, quando nós temos essa consciência de examinar a vida de Cristo, examinar os seus passos, examinar a maneira dele pensar, a maneira dele agir, nós vemos que realmente foi mais do que um homem extraordinário. Ele foi, como diz a própria palavra de Deus, Deus feito homem, Deus habitando conosco em forma humana, né? Então, é interessante sabermos que Jesus, sendo o Rei do céu, veio para a Terra para ser uma pessoa muito humilde, pobre financeiramente. Ele era carpinteiro, até os 30 anos de idade ele foi isso. Então, por isso que nós falamos muito no canal sobre a diferença de ser religioso e ser espiritual. Cristo não foi religioso. Se Jesus viesse aos nossos dias, agora vivendo aqui entre nós, ele não seria um pastor de uma igreja, um padre, ele seria uma pessoa comum, de uma profissão comum, mas de uma espiritualidade tremenda, né? Que foi o que ele manifestou enquanto ele esteve aqui na Terra. E é o que ele espera de seus servos também. O que eu estou falando aqui não é que não deve haver pastores e não deve haver padres. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando da posição de Cristo. O apóstolo Paulo fala que Deus deu o dom para que alguns fossem pastores e diáconos e presbíteros e bispos, etc. Então, o meu objetivo aqui é falar de Jesus e não é falar sobre o clero, não é falar sobre os religiosos, ok? O centro é Jesus, não perca o foco, nós estamos aqui falando de Jesus. Então, essa vida maravilhosa de Cristo, ela é muito, assim, interessante ao ponto de nós vemos algo tremendo ocorrendo em todos os evangelhos, mas especialmente em Mateus 25, esse Jesus, esse Rei divino entre nós, ele se identificou com pessoas que qualquer homem bem-sucedido não gostaria de se identificar. Qualquer homem rico no nosso meio não gostaria de se identificar com quem ele se identificou, né? Em Mateus 25, Jesus se identifica com o pobre, com o nu, com aquele que tem sede, aquele que está preso, que seria um criminoso, está preso é criminoso, e aquele que está enfermo no hospital, né? Então, pessoas de extrema necessidade, essas pessoas estão numa situação de desespero, porque não têm o que fazer por elas mesmas para mudar aquilo, né? Muitas vezes nós criticamos aqueles que vivem em situação de rua, mas quando nós paramos para conversar com eles, eles não têm como sair daquela situação a menos que a gente possa salvá-los. Agora, é lógico, eu não sou nem um pouco inocente, nem sou novinho para ter uma visão ilusória e cheia de fantasia sobre o assunto. Muita gente que está na rua
não quer ter uma vida normal, né? Sabe que várias capitais do Brasil hoje, várias capitais, só você fazer uma pesquisa simples na internet você vai achar. Várias capitais do Brasil hoje tem mais pessoas recebendo o auxílio do governo, tipo Bolsa Família, do que tem carteira assinada. As pessoas não querem. Foi feita recentemente uma pesquisa social e levavam uma garrafinha plástica cheia de cachaça e falava para os mendigos, prefere uma cachaça aqui ou uma oportunidade de vida? Você ter um trabalho, né? Mostrava para eles a oportunidade de trabalhar e aqueles, pelo menos que foram selecionados ali, preferiram a cachaça. Né? Então alguns foram tão longe que eles já não querem mais voltar a uma vida normal. Né? Por isso, eu, particularmente, sou a favor daqueles que querem trabalhar com crianças de rua, porque a chance de transformar as crianças é muito maior, né? Muito maior. O adulto que já está, 40, 50 anos nessa vida, eu não sei nem como eles conseguem viver tanto tempo de bebida, de sujeira, de etc., muitos já não querem mais voltar atrás, foram abandonados pela família, ficaram tão angustiados que agora eles não conseguem ver nenhuma saída mais, nem querem que você apresente uma saída. O ponto aqui também não é esse, o ponto aqui não é a atitude dos necessitados, o ponto aqui é a atitude de Cristo, de querer ser identificado com essas pessoas e dizer para nós que quando nós ajudamos esses que não têm o que fazer, esses necessitados, não estou falando porque a Bíblia nunca diz ajudai ao vagabundo, não, a Bíblia nunca diz isso, mas ajudar os necessitados, quando você faz isso, Cristo falou que você está fazendo isso a Ele mesmo, como se fosse a Ele em pessoa, né? Então isso tudo é muito interessante. Eu lembro de uma história, uma situação que eu passei anos atrás. Eu dava aula de inglês lá na Barra Funda, a última estação de metrô. Para quem não conhece aqui em São Paulo, não adianta falar muito, mas é a última estação da linha vermelha. E eu morava longe da última estação, mas pegava o metrô, ia lá, chegava bem cedo, era 6h30 da manhã, eu estava ali passando pela rodoviária da Barra Funda, e um dia eu vi umas pessoas bem pobres, não eram mendigos, mas muito pobres, com sacos de roupa, as suas roupas não tinha nem mala, eles levavam as roupas em sacos, e tinha ali, se não me falha a memória, que faz muitos anos, uma mulher dormindo, e acho que tinha 3 crianças, e todos dormindo, eles são exaustos, e eu passei por eles, fui indo para o trabalho, e eu fiz uma meditação na hora assim, já pensou se Cristo estivesse ali? Porque Jesus passou por essa situação antes de nascer em Belém, não é? Vocês conhecem a história. Eu falei, já pensou se fosse Cristo ali? Se Cristo estivesse ali, eu pensei. E imediatamente Deus falou comigo, Jesus falou comigo na minha mente, tá? Não ouvi nada, não estou querendo falar nada de profeta, nada disso. Mas Jesus falou na minha mente. Eu estava ali. Eu fiquei muito tocado com isso. Não vou falar que eu chorei, não, mas eu fiquei muito pensativo nessa realidade. Jesus estava ali, deitado em cima daqueles sacos de roupa. Então, que nós possamos ser tocados por Cristo a fim de não termos vergonha de nos identificarmos com aqueles que precisam da gente. Muitos pais negam os seus filhos, né? Negam que são pais de seus filhos porque eles erraram na vida, ou filhos negam seus pais porque eles erraram na vida, ou porque estão precisando de alguma coisa sempre, continuamente. Filhos que têm vergonha porque seus pais são muito pobres e ele agora, por trabalhar muito, conseguiu dinheiro, fama, algo assim. Então, que nós possamos estar bem alertas a isso, porque a melhor maneira de nos aproximarmos da divindade é nos aproximando da humanidade.
Por favor, deixe seu like aqui no nosso vídeo. Nós estamos precisando demais desse apoio, desse crescimento. O nosso canal já foi muito melhor em visualizações, em compartilhamento. De uma hora para outra alguma coisa ocorreu. Eu não vou aqui explicar porque nem eu sei exatamente o que aconteceu. Os vídeos não ficaram piores, não pode ser isso. Eu creio que seja alguma coisa do próprio YouTube, mas vocês podem nos ajudar a recuperar esse prestígio para a palavra de Deus, para a obra de Deus, ok? Nós não estamos aqui implorando para mais nada do que isso. E pedimos que você compartilhe ao máximo esse vídeo para que outras pessoas sejam sensibilizadas com o trabalho de Deus. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Nós temos o nosso Pix se você quiser colaborar para que esse canal cresça e nós possamos fazer os vídeos que nós realmente sonhamos em fazer, porque estamos financeiramente muito longe de poder fazer os vídeos que nós gostaríamos de produzir. Orem muito por esse ministério, orem por mim, pela minha saúde, e eu agradeço tudo em nome de Jesus. Amém.